Nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre o segundo episódio da primeira temporada de Percy Jackson. Mas eu já quero lembrar vocês que tem vídeo de primeiras impressões sem spoilers. Então se você ainda não viu a série, você pode assistir esse vídeo e depois voltar aqui. E tem vídeo também comentando o primeiro episódio. Como eu amo muito essa história e eu queria falar sobre todos os detalhes possíveis dos episódios, eu fiz 2 vídeos separados, ainda que os 2 episódios tenham sido lançados no mesmo dia, ao mesmo tempo, no Disney Plus. E aí vale lembrar também que a partir de agora, os próximos episódios vão ser liberados semanalmente, um por semana. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. E como já ficou claro nesse vídeo, eu sou muito apaixonada por Percy Jackson, tem vários vídeos sobre essa história aqui no canal. E aí vamos então ao que interessa, vamos conversar sobre o segundo episódio da temporada. O segundo episódio ele já começa com surto, ele já começa com cena icônica que a gente tava com muita vontade de ver sendo adaptada, porque temos o Percy então na enfermaria, ele tá ali meio desacordado, então é como se fosse não um sonho especificamente, mas ele não tá ali 100% consciente das coisas, né? Mas a gente vê ele interagindo com a Annabeth pela primeira vez e ela soltando a sua icônica frase: "Você baba enquanto dorme". Juro, o berro que eu dei quando isso aconteceu é putaria. Eu amei, amei, amei eles terem colocado isso ali, não terem esquecido, né, dessa fala que marcou tantos fãs de Percabeth ao redor do mundo. Só que isso é muito rapidinho, e aí esse episódio, ele segura pra mostrar de fato a Annabeth até o último instante possível. Eles sabem que ela é a maioral, então eles seguraram ela pra realmente mostrá-la o máximo que deu. Eu tava nervosa já na cadeira, querendo ver a minha personagem favorita sendo mostrada e aparecendo em várias cenas. Isso demorou um pouco pra acontecer, mas quando acontece também vale muito a pena. Mas é o seguinte, esse segundo episódio ele é focado no acampamento Meio Sangue. A gente vê esse lugar que eu já falei no meu vídeo de primeiras impressões. Foi a minha casa por muito tempo e eu sei que foi a casa de vocês por muito tempo também. É um lugar que faz a gente se sentir muito, sabe, assim, com o coração quentinho quando a gente lê sobre e agora quando a gente vê sobre também. E eu amei a ambientação inteira do acampamento Meio Sangue. Juro pra vocês, eu não tenho um A pra reclamar porque eu estou obcecada com como esse lugar foi adaptado pras telas. Mas vamos conversar cena por partes, pra também eu não me embolar aqui nessa conversa. A gente vê então o Grover e o Percy na enfermaria, né? O Grover indo visitar o Percy. E uma coisa que eu reparei que faltou nesse episódio foi o néctar e a ambrosia, que são uma comida e uma bebida que os semideuses consomem e que ajudam eles a melhorarem, se sentirem melhor. E isso não apareceu no começo da temporada. Será que nunca vai aparecer? Porque eu gostaria que aparecesse. Mas enfim, o Percy ainda tá chateado com o Grover por tudo que aconteceu. Primeiro, o Percy acabou de, em teoria, perder a sua mãe, né? Ao que tudo indica, na cabeça dele, pelo menos a mãe morreu. E aí o melhor amigo dele tinha mentido pra ele. E tá todo mundo, ele tá descobrindo um novo mundo, ele tá precisando se adaptar a muitas coisas. Então é natural que ele se sinta dessa forma, né? Mas o Percy, ele tá determinado a conhecer o pai dele. Isso é uma coisa que não acontece no livro, né? Porque logo já explicam pra ele como as coisas funcionam nesse ambiente e nessa dinâmica de ser filho de um deus grego. Mas eu achei impagável, eu achei muito boa a cena do Percy querendo conhecer o pai e tudo que se desenrola a partir disso, né? Porque isso leva a gente pra uma cena que eu acho que é top maiores cenas da série até agora pra mim, que é a cena do Percy conhecendo e conversando com o Senhor D, o Dionísio. Então a gente tem o Dionísio, o deus Dionísio, como o diretor ali do acampamento e o Percy interage com ele percebe que o Percy ainda não sabe de nada, ele resolve tirar uma onda com a cara do Percy e dizer pro Percy que é pai dele, né? Primeiro que quando o Percy chega e fala: "Ah, eu sou o Percy Jackson", o Senhor D já grita: "Peter Johnson is here", que é uma coisa que a gente também... Poxa, isso é muito emblemático do livro, né? Dos livros todos. Então todos os detalhes estão ali, pelo amor de Deus. E aí tem o Percy dizendo pro Senhor D: "Ai, com licença, Sua Alteza", quando ele descobre que o Senhor D é um deus. Porque ele ainda não sabe como se dirigir a um deus grego, né? E ele chama de Alteza. Então eu achei muito engraçado. Toda a dinâmica ali dessa cena é muito, muito, muito boa. E aí culmina com ele dizendo pro Percy que é pai dele só pra tirar uma onda com ele e tentar fazer o Percy conseguir uma bebida pra ele, né? Porque a maldição do Senhor D é estar proibido de beber e tá tendo que cumprir ali uma espécie de pena que Zeus colocou sobre ele pra ele ficar sendo o diretor do acampamento. É por isso que ele é o diretor do acampamento, né? Mas eu simplesmente achei a cena muito engraçada, muito boa. E essa dinâmica do Percy começando a perceber que não é fácil entrar em contato com seu pai olimpiano, que os filhos dos deuses olimpianos, eles não têm uma relação próxima com os pais. Tudo isso já é mostrado aqui, né? E planta uma semente pra toda a questão, pra o que significa toda essa saga, né? Pro grande ponto de toda essa história,
que é justamente como os pais olimpianos não tratam da maneira que deveriam os seus filhos, né? Porque no fim das contas, Percy Jackson é uma história sobre pais ausentes, né? Basicamente uma metáfora para histórias de pais ausentes. E eu acho que esse episódio já consegue capturar muito bem isso em vários momentos. Vemos o Sr. Brunner como Quirrell, de fato agora Quirrell não é mais Sr. Brunner, ele se mostra como centauro pro Percy pela primeira vez. E essa cena, essa continuação da cena com o Sr. D, né, mostra pra gente o Walker dizendo: você é um cavalo, meu pai não vai falar comigo, porque ele tá achando que o pai dele é o Sr. Dionísio, se eu não trouxer bebida pra ele. E o Walker Scobell tá ali com o sarcasmo, com a ironia na ponta da língua pra esse personagem. Eu vou ficar o tempo todo dizendo, é o maioral, foi a melhor escolha pra interpretar o Percy, não há dúvidas na minha cabeça quanto a isso. Mas é o Quirrell, então, quem vai mostrar o acampamento pro Percy, ele vai dar uma volta ali inicial com o Percy, o que é uma mudança também, porque quem faz isso no livro é a Annabeth, e de novo, a série segura a Annabeth o máximo que pode, porque sabe o impacto que ela vai causar quando ela aparecer. Mas a gente tem a nossa primeira visão do acampamento, e o acampamento tá perfeito, os chalés estão perfeitos, melhor até do que eu sonhei, juro pra vocês. A gente tem o Quirrell explicando uma outra coisa importante dessa história pro Percy, que é: a contracorrente sempre vai voltar pro Percy, ele nunca vai perder essa corrente, a menos que ele se renda, né? Então, essa corrente, essa espada, surtei, essa caneta, enfim, nunca vai perder a contracorrente. Meu cérebro fez assim, ó. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Porque a caneta sempre vai voltar pro bolso dele. Isso é mais um exemplo pra mim de como a série tá colocando as informações certas na hora certa pra ir construindo essa avalanche de informações que acaba sendo, né, o início de qualquer história de fantasia, com calma, da forma certa, com paciência, e encaixando tudo isso muito bem. Aqui o Percy entende que tem alguns semideuses que nunca são reclamados pelos seus pais, que nunca são identificados como filhos dos seus pais. E aí esses semideuses acabam sempre indo parar no chalé de Hermes. Todos os semideuses que ainda não são reclamados ficam no chalé de Hermes, que é o deus dos viajantes, até serem ou não reclamados pelos seus pais. E aí o Percy começa a perceber que naquele ambiente, que no acampamento meio-sangue, ele não é diferente, ele não é a criança esquisita. Todo mundo tem experiências parecidas com a dele, né? E o Luke é o primeiro amigo que o Percy faz. É o primeiro amigo que o Percy faz. E é muito legal ver esse personagem na série, porque quem já leu os livros sabe a importância que ele tem pra essa história. Então eu tô muito animada pra ver tudo que o Luke pode fazer ao longo dos anos na série de Percy Jackson. E eu gosto do Luke do Charlie Bushnell. Gosto muito. Enquanto tudo isso tá acontecendo com o Percy, a gente precisa comentar também do Grover, porque o Grover, ele vai pra uma reunião do Conselho do Casco Fendido, que também é uma coisa que vai aparecer em outros momentos da série, né? E uma dríade guia ele, pelo que eu entendo dessa cena, né? Até o Conselho, e dá alguns conselhos pra ele também antes dele entrar nessa reunião. Mas o resultado dessa reunião é que o Grover descobre, tem a certeza, na verdade, né? E corre contar pro Quirrell e pro Sr. D de que a Sally Jackson não morreu. A mãe do Percy não está morta, ela está viva. E o Sr. D e o Quirrell já sabem disso. Só que enquanto o Grover quer contar pro Percy, os dois proíbem, porque, de acordo com eles, as coisas precisam acontecer na hora certa, e se você contar as informações antes da hora, isso pode também atrapalhar processos, né? O Percy tem mais um dos pesadelos dele que a gente viu no primeiro episódio, mas esse novo pesadelo serve pra gente descobrir a informação de que pesadelos são comuns pros meios-sangues, né? Porque quando o Percy acorda, o Luke pergunta, tá tudo bem? E aí o Percy diz que teve um pesadelo. E o Luke explica pra ele que isso é natural, que todos eles têm pesadelos constantes, que isso faz parte da vida de um semideus. Mas faltou explicar aqui um pouquinho, isso deve aparecer em outro momento, que não são só pesadelos, né? Que esses pesadelos, eles significam sempre alguma coisa, eles têm uma certa conexão com a realidade. Só que o Luke explica que, para além dos pesadelos, também existem os devaneios, o TDAH, a dislexia, que são coisas que os semideuses têm em comum. É mais uma cena explicativa da série, mas que cabe naturalmente aqui, porque o Percy está descobrindo essas coisas junto com a gente. Luke, então, é filho de Hermes, mas a gente conhece também a Clarice, que é filha de Ares, que é outra personagem que estávamos ansiosos pra conhecer, e ela já chega provocando o Percy do jeito que tem que ser, junto com os irmãos dela do chalé de Ares. Eu gostei muito da Dior como Clarice, eu tô muito feliz, eu não achei que eu fosse gostar tanto, porque acho que ela não tinha exatamente o estereótipo que eu tinha imaginado pra Clarice, mas eu gostei muito dela nesse episódio, muito, muito mesmo. O Luke, ele acaba explicando pro Percy como os semideuses sempre buscam por glória, né? Que isso faz parte das jornadas dos semideuses. Só que isso faz o Percy entender que talvez seja uma forma de chamar a atenção do pai dele. Ele quer chamar a atenção do pai dele. E ele luta por isso o episódio todo. Mas dá pra gente uma sequência muito divertida dele no acampamento, dele sendo ruim em várias coisas. Só que assim, no final desse episódio a gente já descobre de quem ele é filho, né? De qual deus ele é filho. Mas
tem alguns indícios que já apontavam pra esse caminho e também tem indícios de quais deuses olimpianos não eram pais do Percy, né? Porque ele é muito ruim em arco e flecha, ou seja, ele não é filho de Apolo. Ele é muito ruim ali na metalurgia, na coisa do, entendeu? Do ferreiro, nas coisas manuais ali, ou seja, ele não é filho de Hefesto. Então, isso já começa a ficar mais claro pra gente. Eu simplesmente amo as sacadas do Walker Scobell como Percy Jackson. Não são dele necessariamente, né? É roteiro, na maior parte das vezes. Mas ele entregando as falas, por exemplo, a fala que ele diz: existe um deus da decepção? Alguém deveria perguntar pra ele se ele perdeu um filho, porque ele tá achando que ele não tá se dando bem ali no acampamento, né? Mas a hora certa dele vai chegar. Uma outra tradição que é apresentada pro Percy nesse episódio também é a queima das oferendas, né? Então, pra você pedir alguma coisa pros deuses ou fazer uma oração pros deuses, você deve queimar parte da sua comida. E aí o Luke explica, o Luke e o Chris, né, que não ganhou o nome de Chris necessariamente, mas a gente sabe que é o Chris Rodrigues, que aparece ali junto com o Luke em várias cenas. Os dois explicam pro Percy que você deve queimar aquilo que você mais, com o que você mais se importa, né, aquilo que você mais gosta, que é mais importante pra você no seu prato de comida, pros deuses saberem que você realmente tá fazendo aquela oração de coração. E aí a gente tem depois uma cena do Percy queimando o doce azul que ele levou com ele, que ele tinha ganhado da Sally, e aí ele queima, e ao invés de queimar aquele doce pros deuses, ele queima pra sua mãe, né? Ele reza pra sua mãe, ele pede pra sua mãe o proteger, ele compartilha com a mãe que pela primeira vez ele tá se sentindo em casa num lugar, que é a primeira vez dele num lugar novo, numa escola, não é uma escola necessariamente, mas um ambiente ali com outros jovens novo, em que ele não se sente muito triste, em que ele não tá querendo ir embora, em que ele fez amigos, e que esses amigos também gostam dele. E aí tem ele dizendo, eu acho que os meus amigos realmente gostam de mim. Imagina só isso, mãe. Juro. Eu amo as camadas que o Percy tem nessa série. Ele tem na história como um todo, mas nesse início de temporada, a gente tem o Walker Scobell realmente colocando toda a vulnerabilidade do mundo num jovem, numa criança de 12 anos que sempre se sentiu deslocado e que agora começa a encontrar o seu lugar no mundo. Ai, como eu amo essa história, meu Deus. Tava demorando, né, pra eu dar uma choradinha aqui com vocês. Depois disso, temos a cena do banheiro, que é a cena que dá o nome pra esse episódio, que também não faz muito sentido, porque eu acho que deveria ter o nome do capítulo do Caça-Bandeira. Mas enfim, temos a cena do banheiro, em que a Clarice encurrala ali o Percy, ela tá provocando ele porque ela quer que ele desminta a história de que ele derrotou o Minotauro. Porque a Clarice, ela é filha do deus da guerra, então ela tem o combate dentro de si, né, junto com os irmãos. Mas eles estão prestes ali a colocar a cabeça do Percy no vaso, e de repente a água do vaso vem assim, e encharca eles. Deixa os três que estão ali encurralando o Percy molhados, encharcados. Enquanto isso, o Percy fica limpo. É mais um indício de quem é o pai olimpiano dessa criança, pelo amor de Deus. Mas quem tá ali na porta, de olho no que tá acontecendo? Sim, ela mesma, a maior de todas, Annabeth Chase. Eu sou apaixonada por essa personagem, não tem jeito. E aí tem uma hora que o Percy pergunta pra ela, você tá me perseguindo, né, me stalkeando, Annabeth? E ela responde, sim. Porque essa daí, entendeu? Essa daí não tem medo de nada e ela não precisa mentir pra ninguém. Ela fala as verdades na cara mesmo. É a minha sabidinha perfeita. E aí ela diz que ela tá perseguindo ele porque ela quer a ajuda dele no caça-bandeira, no captura-bandeira. Mas a gente sabe muito bem que não é só pra isso. É pra outra coisa. Ela tá interessada em outra coisa. Eu simplesmente amei toda a sequência do Caça-Bandeira. É perfeita. A gente vê ali ele se preparando, a gente vê o Luke falando com o Percy sobre a Annabeth também, o que é muito legal, porque traz novas informações. O Luke diz pro Percy que a Annabeth, ela pensa diferente, ela vê o mundo de jeito diferente, ela tá sempre 6 passos na frente de todo mundo. E aí o Percy fica tipo assim, de qual lado você tá? E o Luke responde, do dela. Sempre. Porque ela é a minha irmã caçula. E aí quem já leu os livros sabe o peso que isso tudo tem, né? Mas o Luke, ele fala um pouquinho aqui da história dele com a Annabeth, com a Thalia, de como eles se encontraram ali na rua, né? Os três fugindo de casa, os três ali vivendo uma vida de rua mesmo, e eles se encontraram, se identificaram, se reuniram e se tornaram uma família, e aí então foram pro acampamento Meio Sangue. E o Luke também conta, o que é muito importante pra gente, né, de informação mesmo, que a Thalia era uma Forbidden Kid, uma criança proibida, porque ela era filha de Zeus. E os três grandes, Zeus, Poseidon e Hades, tinham feito um acordo de não ter mais filhos, porque os filhos deles sempre eram crianças, semideuses, muito poderosos, né? Muito, muito poderosos. E Zeus teria então quebrado esse acordo. Mas isso é importante porque o Percy também é uma criança proibida, também é um filho de um dos três grandes, e a gente descobre isso no final do episódio. E o Luke também conta pro Percy, né, que a Annabeth tá de olho nele porque o Quirrell prometeu uma missão pra ela. Ele disse que em algum momento ia chegar uma criança que seria o escolhido e que seria a pessoa que
realmente poderia fazer a Annabeth ter uma missão pela primeira vez na vida dela, porque ela sempre esteve presa ali no acampamento e ela queria ter a experiência de se aventurar numa missão que era a glória maior ali dos semideuses, né? Então toda vez que chega um novo campista, a Annabeth fica de olho. Mas, de acordo com o Luke, ela desiste logo no começo, só que dessa vez ela tá bem esperta e continua observando o Percy. E que divertido ver essa brincadeira, esse jogo, essa dinâmica ali no acampamento finalmente acontecendo. Eu visualizei isso na minha cabeça tantas vezes, por tantos anos, que é muito louco ver essa cena realmente ganhando vida, né? E aí, tem tantas coisas dessas cenas que eu quero comentar com vocês que é difícil pra mim. Mas a Annabeth levando o Percy até onde ela quer que ele fique durante o caça-bandeira, né? Porque ela tem um plano, ela sempre tem um plano. E aí ela tá toda determinada andando, pipipipipi. E aí o Percy tropeça e praticamente cai ali na frente, atrás dela, né? E ela fica tipo assim, meu Deus, é sério que eu tô tendo que passar por isso? Meus deuses, né? É sério que eu tô tendo que passar por isso? Com esse cabeça de alga? Ela ainda não utilizou esse termo, mas vem aí em algum momento próximo, eu tenho certeza absoluta. E eu acho que quando acontecer, eu vou ter um piripaque. Nossa, juro. O apelido ainda não aparece, mas o boné da invisibilidade já aparece nesse episódio. A gente sabe que é um presente da mãe da Annabeth, que é Atena. A Annabeth é uma filha de Atena, né? E o boné é um boné dos Yanks, que eu tenho um ali, inclusive, parecido com o da Annabeth de verdade. E ele deixa ela invisível, né? Gostaria que o meu deixasse invisível às vezes também. Em seguida, vem uma cena que a gente tinha visto no painel de Percy Jackson da CXP. Eu estava lá e daí eles exibiram essa cena, né, que é a sequência mesmo da Clarice atacando o Percy e tudo mais, mas que começa com o Luke dizendo pro Chris, na hora certa eu sei que o Percy vai estar pronto, e aí corta pro Percy fazendo uma dancinha, fazendo xixi, brincando com um bichinho, que é 100% a energia Percy Jackson, né, é a maior energia Percy Jackson do mundo, porque ele é essa pessoa, mas quando ele precisa estar pronto, ele acaba estando pronto, porque a Clarice vem com seus irmãos, ela quer vingança pela situação do banheiro, ela tá determinada ali a acabar com o Percy, mas ele se dá super bem, ele enfrenta esse combate, ele se defende e ele, inclusive, destrói, meio que sem querer, porque ele não tá nem mirando nisso, mas ele destrói a lança dela, que não é dito, mas eu acho que é a lança dela que foi presente do seu pai. Isso não é mencionado, mas talvez apareça num momento futuro, né? Mas, cara, eu amei essa cena de batalha. Eu achei de altíssimo nível, assim, todo mundo envolvido com a cena entregou tudo, porque a cena está muito boa mesmo. No final da batalha, quando o Percy ganha, né, na verdade ele meio que ganha, daí todo mundo chega pra comemorar a vitória do time azul, que é o time da Annabeth, ganhando pela 4ª vez consecutiva, ninguém nunca ganhou a 4ª vez consecutiva, né, os times liderados por aquela pessoa, e a Annabeth realmente é a maior de todas, junto com o time dela, mas, enquanto isso tá acontecendo, a Annabeth tá ali, invisível. E aí ela tira o boné da invisibilidade e o Percy vê que ela tá ali, ele fica meio puto, tipo assim, você viu eu passando por isso aqui sendo atacado e você não fez nada pra me ajudar? E ela fica tipo assim, escuta, Percy, e ajuda ele a levantar e pega e taca ele pro lago. Ela fala tipo assim, me desculpa, e joga ele pro lago. E ele fica tipo assim, mano, você tá louca, que garota maluca, por que você tá fazendo isso comigo? E é aí que ele percebe que os machucados dele, da batalha, estão se curando, porque ele é filho do deus dos mares, ele é filho de Poseidon, ele é filho de um dos 3 grandes, ele é uma criança proibida, e a Annabeth, que é muito à frente do seu tempo, já tinha sacado, já estava ali de olho, mas até ela se impressiona com o que tá acontecendo, e ele de fato é reclamado como filho de Poseidon. A gente vê o tridente em cima da cabeça dele, do jeitinho que a gente sempre sonhou, mas eu senti, vou dizer pra vocês digam se concordam comigo ou não, eu senti que essa cena poderia ter tido um pouquinho mais de impacto, mais de peso. Eu queria ver a galera se ajoelhando, salve Perseus, filho de Poseidon, e eu queria, sabe, que tivesse tido um peso um pouco maior. E eu senti que foi uma cena linda, ótima, mas que foi mais leve, sabe? Acho que poderia ter tido um pouquinho mais de peso. É essa a impressão que eu fiquei. E uma coisa que não teve nessa cena foi a aparição do Cão Infernal, né? O Cão Infernal, ele aparece, dizem que alguém conjurou o Cão Infernal ali pra dentro, né? Do acampamento, mas isso no livro, no caso, mas na série isso ficou de fora, mas tudo bem também, não fez muita falta na minha opinião. Mas então, o Percy se torna o único habitante do chalé de Poseidon, a gente vê o chalé de Poseidon, a gente vê ele entrando, o chalé todo empoeirado. Eu queria mais cenas do Percy nesse chalé, sabia? Isso aparece muito pouco, queria ter visto mais, porque a gente só vê nesse finalzinho, e eu sinto que o próximo episódio já vai mandar eles pra missão, pra enfrentar outras coisas, né? Enfim, não vou me aprofundar porque eu sei que tem gente que ainda não leu o livro, então não vou dar muitos spoilers, mas eu acho que não vai ter espaço pra isso no 3º episódio e eu gostaria de ter visto mais. Mas eu entendo. O episódio, então, acaba com o Sr. D e o Quirrell explicando pro Percy o que tá acontecendo e como eles precisam que o Percy comece uma missão. Eles explicam que o Percy precisa impedir uma guerra, que o raio mestre de Zeus foi roubado e que Zeus acha que foi o seu irmão, Poseidon, e que Poseidon conseguiu fazer isso utilizando o seu filho. Um deus não pode roubar o poder do outro, né? Então, Poseidon não poderia
roubar ele mesmo o Raio Mestre de Zeus. Mas agora que Poseidon reclamou Percy como seu filho, Zeus tem ainda mais motivos pra acreditar que Poseidon fez isso utilizando um filho dele. Porque antes, acho que Zeus poderia estar achando que, sei lá, né, usou alguma coisa, usou alguém. Mas agora fica muito claro que ele tem um filho, que é um filho proibido, que ele não deveria ter tido, que ele quebrou um acordo, e o Raio Mestre de Zeus sumiu, e o Percy foi reclamado como filho de Poseidon. Então, assim, diz aí, não tá parecendo bom, né, pro lado do Percy. Mas eles têm até o solstício de verão, ou seja, dali a uma semana, pra recuperar esse raio, esclarecer as coisas e evitar uma guerra. E essa missão que o Percy deve enfrentar é rumo ao mundo inferior, porque acredita-se que Hades foi o irmão que roubou o Raio Mestre de Zeus, e não Poseidon. No livro, o Percy já aceita meio que logo de cara, ele já tá ali imerso, entendendo como as coisas funcionam. Mas na série, o Percy se recusa inicialmente. E essa é uma mudança que eu gostei, mas eu gostei muito. Eu acho que tem tudo a ver com o personagem, porque ele diz, o quê? Eu não vou fazer nada por ninguém, não. Ele ainda não entende a dimensão das coisas, né, que, enfim, isso representa talvez o fim do mundo, ele precisa evitar uma guerra que pode ser muito prejudicial, mas ele diz que ele não vai. Ele diz, esse cara aí, meu pai, Poseidon, nunca se importou comigo, nunca fez nada por mim, eu não vou fazer nada por ele também. Aí você acha que o senhor dele fala, você é filho de Poseidon, você é filho dele, você tem que fazer isso pelo seu pai. E ele vira e diz, eu sou filho da Sally Jackson, ela foi a pessoa que fez tudo por mim, que me amou, que me cuidou, se eu fosse fazer alguma coisa pra alguém, seria por ela. Eu não devo nada, né, pra Poseidon. Ele nunca esteve ali do meu lado da forma como a minha mãe esteve. E aí é a sacada de milhões, porque o Grover aparece e ele sabe o que ele precisa dizer pra convencer o Percy a participar dessa missão. Ele diz, a sua mãe tá viva e Hades tá fazendo dela refém no mundo inferior. Então você precisa ir até o mundo inferior. Você precisa aceitar essa missão. No livro, o Percy só descobre um pouquinho mais pra frente exatamente o que tá acontecendo. Mas eu gostei dessa mudança também. Uma das grandes características do Percy é a lealdade, né? Pelas pessoas que ele ama. Então ele não hesita. O episódio acaba com o Percy dizendo, logo depois que o Grover conta que a mãe dele tá viva e tá sendo presa por Hades, ele diz, quando é que a gente parte? Porque se é a minha mãe, por ela eu vou até o fim do mundo. Por ela eu vou literalmente até o mundo inferior. E é isso. Acabamos o segundo episódio assim, do jeito certo. Eu amei esse segundo episódio. Eu gostei muito do primeiro, mas o segundo episódio ele me pegou mais até agora dos dois. É o meu favorito e eu acho que talvez seja o meu favorito da série toda. Possivelmente. Eu amei muito, muito, muito. E aí no finzinho desse episódio a gente tem um pequeno teaserzinho do que esperar do próximo episódio. Então tem algumas cenas, alguns flashes. Alguns desses flashes são o tênis voador, a gente vê o tênis voador, que a gente sabe que o Luke vai entregar pro Percy. A gente vê o pinheiro de Itália, a gente vê o 60º floor, como é que... o andar 600 do Empire State Building. Não sei como é que fala esse número. Vocês entenderam, né? Enfim. Também vemos a Senhora Dodds aparecendo de novo, então ela vai aparecer de novo. E vemos Medusa. Podemos esperar tudo isso para o próximo episódio. E semana que vem eu estarei aqui, neste mesmo local, neste mesmo horário, neste mesmo canal do YouTube. Mesmo horário? Acho que sim, vou fazer o meu melhor, mas nunca se sabe, né? Trazendo um vídeo comentando o terceiro episódio com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de conversar comigo sobre o segundo episódio de Percy Jackson. E faremos isso semanalmente até o final da pré-temporada. E se tudo der certo, até o final da série. Deixem um joinha, se inscrevam no meu canal, mandem esse vídeo para as pessoas que vocês conhecem, que também estão assistindo essa série, que são animadas, querem conversar mais sobre. E me contem o que é que vocês acharam de todos os meus comentários, de tudo que vocês viram no segundo episódio da primeira temporada de Percy Jackson. Tá bem? Um beijo grande e tchau!